Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. Que alegria poder mais uma semana estar chegando até você com este estudo da Palavra de Deus. Estamos nos aproximando do fim do nosso trimestre. Temos a alegria de chegar à lição 12. Nosso querido irmão Fernando, que está aqui conosco hoje para nos ministrar esta lição. Eu queria que o irmão já deixasse a sua saudação para os nossos irmãos. Paz do Senhor, queridos irmãos, muito bem-vindos a mais uma escola. Muito feliz, grato a Deus pela oportunidade, ao nosso irmão William Justiniano, que tem nos oportunizado também. E o tema é de uma importância extrema, é de uma aplicação prática, meu William, obrigatória para as nossas vidas. Fique com a gente, compartilhe esse vídeo, passa para um irmão, para um amigo, para um familiar, vai ser muito edificante. Exatamente. Então, lição 12... O tema é a reconciliação de Jacó com Esaú. Este tema, como o irmão Fernando falou, é extremamente vital, não é só importante, é vital para a saúde espiritual de um crente em Cristo Jesus. O textuário da nossa lição é o capítulo 33 e o versículo 4 do livro do Gênesis, onde a Bíblia Sagrada diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. E a verdade prática nos afirma que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Então, irmãos, com Deus não tem história perdida, com Deus não tem relacionamento perdido. Deus sempre dará a oportunidade de reconciliação e perdão. Nós vamos entender, a partir da perspectiva da história de Esaú e Jacó, o que é o verdadeiro perdão. E o que acontece quando alguém, de fato, se reconcilia depois de um conflito, como estes irmãos aqui viveram. Então nós vamos navegar nessa história e poder aprofundar esse tema. Eu queria começar dizendo, irmão Fernando, que este encontro de Esaú com Jacó, ele é um exemplo que nós precisamos seguir sempre que nós tivermos algum conflito com alguém. É então interessante nós lembrarmos, eu acredito que até o senhor que gravou esta lição comigo, quando nós falamos sobre aquele problema que aconteceu na família. Sim. A família de Isaac, quando os irmãos se desentenderam, Jacó enganou o pai, Jacó enganou o irmão, roubou a primogenitura, a bênção da primogenitura, não é? E ele sai de casa fugido, ele sai de casa com medo, porque foi-lhe feita uma promessa de morte. Esaú disse: eu não descanso enquanto você não estiver morto. Não é? E ele saiu de casa debaixo desta ameaça. E a história passou e agora tem um encontro destes irmãos, anos depois, para se verem depois do transcurso de tudo que aconteceu na vida de Jacó, de ele já ter sido transformado nesse processo, nesse período de tempo. E neste encontro, não é, talvez a expectativa de Jacó era que o irmão viesse com espada, com lança, com flecha, uma facada, né? Mas não, o que ele recebe é um abraço. E o irmão, a gente vai ver em seguida, vem ali com um pequeno exército, né? E diferente do jeitinho, né, que Jacó, nessa história que a gente está falando da aula anterior, dando o seu jeitinho ali, ludibriando o pai, a gente viu ali o próprio irmão, a gente vê agora um Jacó humilde, né? Depois de passar no Val de Jaboque, a gente vai ver, e tomando aquela iniciativa de, com muita humildade, chegar até o irmão dele, né? E era assustador. 400 homens, cerca de 400 homens ele ouviu vindo até a ele com as mulheres, a família. Então ele, com muita humildade, e uma noite antes tinha clamado ao Senhor, e agora ele vai com muita humildade, se humilha ali, e a gente vai ver nessa lição aí a reconciliação, o perdão. É verdade. Então essa é uma história sobre perdão e reconciliação. Então não tem como ser uma história triste, pelo contrário, uma história de bênção, uma história de intervenção de Deus do começo ao fim. E a nossa lição está estruturada em 3 tópicos, como nos é peculiar, e o primeiro tópico é exatamente o resgate, né, desta realidade de um conflito entre estes irmãos.
Então, nós já falamos aqui sobre o histórico, né, que gerou este conflito. Nós vamos ver que este tópico ele vai tratar basicamente sobre este processo de reconciliação. Não é, irmão Fernando? Ele começa ali trazendo a perspectiva de Jacó, esse homem que lutou com o anjo lá, foi transformado e agora vai se encontrar com esse irmão no caminho. E o Jacó, como a gente começou falando, que dependia, a gente vê lá no início da história de artimanhas ali, agora um Jacó dependente do Senhor, não mais nos seus métodos, não é? Agora ele busca em Deus, então a gente vê a diferença dele, né? Ele buscando em Deus agora, e na nossa vida, trazendo já para nossa prática, né? Do nosso dia a dia. Ele não tenta dar o jeitinho, mas lá no início ele estava dando jeitinho. E nós, penso, irmão William, que nós muitas vezes pelas nossas ansiedades, como a gente viu Sara também, sim. Não é? Essa lição, a gente tenta dar um jeitinho, mas agora a gente vê um Jacó aqui dependente do Senhor, né? Uma vida ali transformada. Então assim, a gente muitas vezes tem também essa tendência a dar aquele jeitinho. E a gente ainda brinca na nossa cultura, né? No jeitinho brasileiro, né? Que é o jeitinho com plus, né? O brasileiro é o jeitinho com plus. Exatamente. Então, agora, para a prática do nosso dia a dia, a gente já começa tendo esse alerta, assim. Não tem jeitinho. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. E o que a gente vê na história de Jacó e o que está acontecendo agora é ele entendendo isso, que ele dependia exclusivamente do Senhor. Agora ele chega num ponto que no capítulo 32, se não me falha a memória, no capítulo 32:11, ele clamando a Deus diz: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então a gente vê agora ele clamando ao Senhor. Agora aqui não tem jeitinho, tem dependência total do Senhor. E para as nossas vidas é a mesma coisa, né? Não tem jeitinho, não tem aquela artimanha, temos que ter uma dependência total do Senhor. Somos falhos, temos nossas ansiedades, mas a gente tem que colocar diante do Senhor, como dizem Hebreus, né? Chegando com confiança diante do trono da graça e colocando diante do Senhor, porque nós precisamos depender exclusivamente de Deus. Quando nós começamos a dar o nosso jeitinho, não é nem que a chance é grande de dar errado, vai dar errado. Vai dar. O nosso jeitinho vai dar errado. Então veja que o processo de reconciliação, né, destes irmãos, ele começa com a compreensão de Jacó de que ele depende totalmente de Deus. Sua vida depende de Deus, seu sucesso depende de Deus e que sem Deus ele não vai conseguir. E também não é pela disposição de passar tempo com esse Deus de quem ele depende. Que o irmão Fernando cita aqui esse texto dele orando, dizendo: Senhor, sem o Senhor não vai dar certo. Exato. E ele tem disposição para passar uma noite inteira em oração. Exatamente. E às vezes nós queremos resolver os nossos conflitos usando meramente estratégias humanas e por isso não logramos êxito. Justamente porque reconciliação na perspectiva divina e espiritual exige a disposição de passar tempo com Deus. É ali que nós somos forjados, é ali que Deus trabalha em nós, nesse processo de oração, de jejum, de adoração, até que nós vejamos verdadeiramente Deus agir de forma transformadora na nossa vida, para que nós possamos chegar neste lugar de reconciliação, de perdão, de um coração verdadeiramente transformado. E é muito interessante, acompanhando a história de Jacó, é o que a gente vê, né? O Jacó que foi transformado. E aí ele consegue chegar agora nesse momento da reconciliação, depois de uma transformação. Exatamente. E a lição vai também trazer a perspectiva do Esaú, que era um outro elemento nesse conflito, porque naturalmente um conflito precisa minimamente de duas pessoas, e Esaú estava do outro lado da mesa, igualmente com uma mágoa no seu coração, rancor no coração, que Jacó ainda nutria a lembrança da saída da casa do seu pai e a promessa do seu irmão: eu vou matar você.
E Esaú está do outro lado, e a lição vai trazer essa perspectiva e nos apresentar que este processo de reconciliação também envolve o agir de Deus no coração de ambos. Não é? Ou seja, Deus trabalhou em Jacó, mas na mesma medida Deus foi trabalhando em Esaú, para que pudesse chegar neste momento de conserto, neste momento de perdão. Então esse agir de Deus no coração do homem, não é, que vai transformando o nosso caráter, nossa personalidade, nossas emoções, até que nós possamos chegar no lugar de estar apto a perdoar. Não pelas nossas forças, mas porque Deus está trabalhando em nós. Exato, e o escritor da lição, ele deixa muito claro que é um cumprimento da resposta de Deus. Sim. Ao clamor de Jacó, que estava clamando também. Então, o Jacó, a gente vê ele na presença de Deus. E tem uma frase que eu achei muito linda, de um teólogo pentecostal, que ele diz assim, o perdão humano, perdão horizontal, ele fala, né, é fruto do nosso encontro com Deus, que é na vertical. A gente vê no capítulo anterior agora, Deus trocando ali o nome de enganador para príncipe, e depois daquilo ele consegue, junto do irmão dele ali, na horizontal, mas primeiro teve uma tratativa na vertical e ele conseguiu chegar, e ele clamando, Deus, eu entendo assim, Deus foi na frente, lutando aquela luta, desarmando o inimigo. Tem alguns estudiosos que colocam, eu estava lendo a respeito, ele vinha com 400 homens para uma vingança, para demonstrar força, então assim, 400 homens vindo junto com ele, mas a gente vê ali um Jacó, agora Israel, que estava orando, que estava buscando em Deus, que estava na dependência do Senhor, e o inimigo, vamos dizer assim, sim, né? Naquela, sim. Se a gente for trazer para o nosso contexto, foi desarmado. Então, quando nós temos esse nosso encontro vertical com Deus, nós conseguimos resolver os nossos problemas na horizontal. Primeiro ele foi na vertical e depois na horizontal. E Deus vai batalhando. A gente sabe, irmão William, ainda mais o irmão que é profissional da área, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas relações humanas, e como o pecado, quando ele entra, ele acaba bagunçando tudo isso. Então, assim, nós temos as nossas dificuldades. Eu estudei, teve um tempo que eu estudava muito sobre relações humanas, tenho minhas dificuldades, todos temos as nossas famílias, os nossos familiares, e como é difícil muitas vezes, cenários que acontecem, desgastes que acontecem, mas quanto mais a gente se afasta de Deus, se a gente não está com essa relação ligada na vertical, mais parece que prejudica nosso relacionamento e nos afastamos, né, na horizontal e não conseguimos resolver. Mas diante de Deus, meu irmão que nos assiste, que nos ouve, Deus vai na frente, né? Deus vai desarmando o inimigo, como a gente vê aqueles homens vindo com Esaú, vai trabalhando no coração de Esaú, de uma forma que quando ele chega ali, naquela expectativa, o inimigo, vamos dizer assim, estava desarmado. E dali nasce um desejo de resolver as coisas de forma pacífica, não é? Porque é bem como o irmão está falando. Ele vem com 400 homens, não é uma intenção boa. Não é? Claro que a gente não pode aqui dizer qual era a intenção dele, porque a Bíblia não afirma, mas minimamente deduzirmos que, por ele vir com um mini exército, digamos assim, ele já tinha a intenção de causar o mal. Mas a oração de Jacó, ela foi efetiva em seus efeitos, e Deus pelejou por ele, de forma que, quando ambos se encontraram com o desejo de resolver aquelas diferenças de forma pacífica. Então, irmãos, esse nível de comunhão com Deus é o que azeita todas as dimensões da nossa vida. E é exatamente como o irmão está dizendo, quanto menos a gente tem Deus na vida, mais conflitos a gente tem com as pessoas. Quanto menos comunhão com Deus, mais conflito com as pessoas. Quanto mais caminhar com Deus, quanto mais perto de Deus, menos conflito com as pessoas. Deus vai nos capacitando a lidar com os desafios, nos dá sabedoria para se posicionar, para falar somente o que é devido, porque a grande maioria dos conflitos se dá
na esfera da verbalização. Coisas que são faladas e acabam sendo, né, como flechas, como um soco em alguém, e essas palavras criam danos, prejuízos. Mas quando nós estamos com Deus, Deus molda o nosso jeito de falar. Deus molda a nossa forma de se posicionar. Deus trabalha na nossa personalidade. Então, às vezes, nós encontramos pessoas dizendo, não, mas eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito, eu falo as coisas, eu sou sincero. Na verdade, isso é uma desculpa para alguém que não foi verdadeiramente transformado pelo Senhor. Porque quando Deus nos transforma, Deus transforma inclusive a nossa personalidade. Que o pecado, por sua vez, né, deturpa, distorce, corrompe. Então, este processo de reconciliação se dá nessa esfera de corações dispostos a resolver as diferenças, corações dispostos a passar tempo com Deus para resolver as diferenças, corações que entendem que dependem de Deus para resolver as diferenças e o agir de Deus nesses corações. Nós vamos ver ainda, né, a lição falando sobre Raquel. E o autor ele diz que ele ressalta, né, que Jacó coloca as servas e os filhos à frente, depois Léia, por último Raquel. A Raquel e o filho José. Então ele está falando aqui de essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes. A gente vê que toda predileção, ele diz, deve ser evitada. Né? Porque a gente vê um problema, eu vou colocar assim, porque Isaac preferia Esaú, Jacó preferia José. Então, de um tratamento diferente, que inclusive lá na frente a gente vai ver a própria história dos filhos de Jacó contra José, lá na frente. Então, assim, a gente vê esse tipo de situação e o autor, ele traz esse ponto e faz esse comentário. Então, eu penso também, irmão William, que trazendo para os nossos dias, a gente vê ali, como eu falei, um Isaac que preferia Jacó, Jacó com uma preferência, enfim. Então, a gente vê que muitas vezes a gente acaba tendo no pai, no filho, na sequência, uma repetição, um padrão daquele padrão. E quem sabe, aí eu penso assim, porque eu tenho minha história, enfim, meus traumas que foram curados, né? E eu orei muito nesse sentido, por alguns traumas em silêncio que eu tinha, e muitas vezes, quem sabe, a gente vem com aquilo não está curado dentro da gente, mas o Espírito Santo, ele cura o nosso trauma. Se aconteceu isso, e como é incômodo, acho que só quem teve, e aquilo fica dentro da gente ali muitas vezes, sabe? Entra ano e sai ano, é aquele sentimento. E quantas vezes eu orei, Senhor, cura minha alma. Né? Muitas vezes a gente precisa, nós estamos falando de nós sermos curados para não repetir aquele padrão com o nosso filho. Porque no meu contexto especificamente, quem sabe lá, meu pai, meu padrasto, minha mãe, eles não eram cristãos. Então eu cresci num contexto e eu não posso repetir aquele padrão, eu preciso ser curado. Eu quero dizer que o Espírito Santo, ele nos cura, ele nos toca e Deus pode nos curar. E quem sabe, irmãos que nos ouvem hoje, se tem algo assim na tua vida, né, a gente precisa desse poder curador do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente não repita esse tipo de padrão. É verdade. E eu estava pensando, irmão Fernando, que a lição está construída em cima de reconciliação e perdão. Aí parece que do nada aparece um subtópico, exatamente, que não está diretamente ligado a isso, mas faz parte da narrativa bíblica sobre essa história. Eu fiquei pensando, por que o autor da nossa lição quis colocar esse tópico aqui? Uma das coisas que me ocorreu é que nós estamos vendo exatamente um Jacó transformado, vivendo um processo de evolução com Deus, nítida, mas ainda assim falhando. Falhando quando repete um padrão equivocado do seu pai, da sua mãe lá atrás. Então, veja que ele está transformado, mas não ficou perfeito. E isso nos ajuda também no nosso processo de transformação, porque nós continuamos sendo imperfeitos,
nas mãos de um Deus perfeito que continua trabalhando em nós. Então, esse entendimento de que naquele transcurso de um caminhar evolutivo, onde ele vinha de fato demonstrando uma vida transformada, agora ele dá um deslize quando ele separa a sua família até para proteção, não é? Se atacar, não vai atacar todo mundo junto, mas ele coloca os prediletos numa posição mais segura. Não é? Então, esse é um erro que ele viu acontecer na sua casa, que trouxe prejuízos inclusive para ele, e que agora ele está repetindo outra vez. E que felizmente depois José não vai repetir. Exatamente. Não é? Pelo menos a Bíblia não mostra José, um dos filhos de Jacó, preferindo um dos seus filhos, Manassés ou Efraim. Mas eu, irmão, ainda consegui entender, com o passar do tempo, a gente está vendo uma história real. Exato. Uma história real, o pecado entra, o caráter humano ali, a semelhança moral, né, ela é avariada gravemente no ser humano, e nós não temos um conto de fadas, né? Sim. Nós temos homens de Deus, homens com uma história incrível. Tudo que a gente viu agora, imagina com o anjo lutando no Val de Jaboque, tudo que a gente viu, as promessas de Deus. Então a gente vê dentro da história desse patriarca algo tão lindo e tão grandioso, mas ao mesmo tempo a gente vê o caminho dele, crescendo, a luz brilhando, né, até se tornar dia prefeito. Ele tá crescendo, e no nosso contexto não é diferente. E eu teve um dado momento da minha vida que eu pensava que quando aceitamos a Jesus, e eu já falei isso em alguma aula, a nossa natureza humana, ela morria, ela acabava totalmente. Nós tínhamos uma nova natureza, que a nossa nova natureza, ela matava, ela apagava a natureza humana. E depois eu fui entendendo que não, isso nos torna até mais, com o tempo, mais maduros, e a gente não se frustra, porque a gente entende que somos homens. Mesmo sendo homens de Deus, e muitas vezes eu olho, nós temos que olhar para os nossos líderes, para os homens de Deus que nos conduzem, e a gente tem que saber, é homem de Deus, tem chamado de Deus, é perfeito em tudo, em 100%, excelente pai, e nós, eu sou excelente pai, filho, marido, tudo. Então assim, nós não conseguimos ser perfeitos e excelentes em tudo. Então muitas vezes eu tinha aquela ideia de que a gente ia ser perfeito em tudo. Então é uma pura realidade aqui. Nós estamos caminhando, isso nunca, jamais vai ser usado como uma desculpa para justificar. Sim, não é isso, mas mesmo buscando a Deus, mesmo ficando na presença de Deus e tentando viver uma vida, eu posso ter erros, eu posso causar feridas, eu posso ser ferido. E para terminar minha fala nesse sentido, eu lembro de um pastor que eu gosto muito, eu sigo ele, e ele falou numa escola, num discipulado, numa abertura, ele falou assim: tenho certeza que nós vamos amar vocês, falando para os novos assim, tenho certeza que nós vamos apoiar vocês, nós estamos aqui, nós vamos orar, tudo que vocês precisar, eles entrando na igreja, tenho certeza que vocês vão ter um ombro para chorar, tenho certeza que em algum momento nós vamos te magoar. Sim. Ele falou, então eu achei muito interessante aquilo. Então quando nós entendemos isso, a gente passa para um próximo nível, que a gente entende que mesmo alguém tendo alguma falha, tendo algum problema, a gente tem que se colocar na presença de Deus, e o bendito, poderoso Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. Não é motivo para a gente desistir, parar, nem nada disso. É verdade. E agora a nossa lição vai continuar, não é? E ela vai mostrar exatamente o encontro destes dois irmãos que até então viviam em conflito, desentendimento, né? Uma situação terrível instaurada nesta relação. E nós vamos ver que é Jacó que toma a iniciativa de ir até Esaú. E quando ele vai, o irmão Fernando falou isso na introdução, ele vai numa atitude de humilhação, de humildade, não é? Porque o comum naquele tempo, em termos de reverência, era se inclinar uma vez, duas vezes, não é? Eu te respeito, sim, não é? Mas Jacó não, ele se inclina 7 vezes, demonstrando, não é, com essa atitude exatamente esse sentimento de humildade. Eu me coloco nessa posição
para que a gente possa resolver o nosso conflito. E isso, nós vamos ver que a lição fala, né, que esta humildade, ela tem poder de dissipar a ira e nos conceder a paz. E às vezes é isso que falta. Exatamente. Às vezes, as duas pessoas que estão vivendo um conflito, ninguém consegue baixar a guarda. E a falta desse sentimento humilde impede a conciliação. Eu espero tua iniciativa, tu espera a minha, eu não ajo, e ele age ali com humildade, e não é sinônimo de covardia, né, mas de maturidade. Então acho que o que fica aqui é toma a iniciativa, né? É verdade. Toma a iniciativa com humildade, porque a gente precisa, a gente não tem essa opção, não é? De ficar de mal, de não perdoar, de não reconciliar, que é a palavra-chave hoje. Sim. E ficar esperando. Então, que seja nós sempre, com muita humildade, com muita verdade, né, tomar essa iniciativa para resolver. Porque nos beneficia demais quando a gente tira essas coisas da nossa frente, o nosso relacionamento com Deus, ele anda, né? E nós vamos ver que isso é fruto da ação de Deus. Deus está trabalhando aqui, como nós falamos antes, do começo ao fim, para que tudo isso seja possível. Por quê? Porque a nossa natureza humana, essa natureza que não vai embora, né? Que bom se fosse, mas ela fica. Essa natureza sempre vai resistir às obras de Deus na nossa vida e a ação do Espírito. Porque perdão, irmão, perdão é uma coisa divina, perdão é uma coisa espiritual, e a nossa natureza carnal sempre vai resistir isso. Então nós dependemos da ação de Deus. Nós não vamos nos humilhar naturalmente. Precisamos de Deus trabalhando em nós para alcançar esse coração disposto a se humilhar para chegar na conciliação e na reconciliação, não é como aconteceu aqui com Jacó. Então é provável, irmão Fernando, que antes desse encontro com Deus no Val de Jaboque, esse Jacó não ia se dobrar não. Não é? E aí imagina a situação que ia ter se remontado aquele dia. Talvez a Bíblia ia ter narrado, aí claro que a gente não pode trabalhar em cima dos ICs, não é? Mas a Bíblia teria narrado uma história de morte, de guerra, de luta, mas graças a Deus que o Jacó teve um encontro com o Senhor naquela noite e Deus pôde trabalhar na vida dele e agora ele está disposto, não só disposto como fez, a se humilhar para chegar neste lugar de reconciliação. E aí, esse encontro é maravilhoso, porque como eu falei antes, podia ser uma faca, podia ser uma lança, uma flecha, mas não, foi um abraço e um beijo. É só Deus que faz isso. Só Deus que faz. E eu lembro, eu vou falar um contexto bem pessoal, assim, bem prático para o nosso dia a dia, que me vem à memória agora. Eu lembro de um problema, assim, de conflito e de muita birra, assim, sabe? E eu lembro de ir num cultuar a Deus, e eu sei que o poder de Deus foi incrível naquele lugar. Foi algo que até então eu não tinha sentido, e eu chorava tanto, eu sentia uma presença de Deus. E a primeira coisa, irmão William, que me chama a atenção, falando de algo prático, né, nem comentário teológico, nem nada, mas a primeira coisa que me veio no coração quando eu saí dali foi resolver aquele problema. Então é bem isso, pelo toque do Espírito Santo. E a gente sente assim, nosso amor de Deus por nós, ele é tão grande, né? Nos constrange. Aí a gente sente aquela presença de Deus, a gente consegue sentir a nossa pequenez, sentir o quanto Deus nos perdoa, não é? O quanto Deus nos abraça. Então a gente, nesse contexto, não consegue não liberar o perdão, não resolver, mas com certeza, se deixar por nós, por nós mesmos, pela nossa carne, não tem como. E nós vamos caminhar aqui, né, para entender então esse perdão verdadeiro. Porque o que está acontecendo ali é um perdão verdadeiro, irmão, não é da boca para fora. E a nossa lição vai nos dizer que o caminho para a reconciliação não é deixar para lá ou entregar para Deus. É mais fácil, né? Claro que é mais fácil. Vou orar aqui e dizer, Senhor, está contigo, o Senhor resolva,
eu não quero me envolver com isso, mas não é esse o caminho da reconciliação. Deus vai trabalhar em nós para nós nos reconciliarmos com o nosso irmão. Deus não vai vir fazer isso por nós, Ele faz em nós para nós fazermos. Não é? Esse caminho de humilhação, de reconciliação, não é? E buscar o ofendido, pedir perdão, buscar entendimento, como Jesus ensinou. E eu estava estudando a lição e me lembrei quando Jesus ensinou no capítulo 5 de Mateus, irmão Fernando, nos versos 23 e 24. Se tu trouxeres a tua oferta no altar, perfeito, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, e volta lá, te reconcilia com ele e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é de uma seriedade muito grande, porque o que Jesus está ensinando é um princípio. A nossa entrega, a nossa adoração, a nossa oferta nesse contexto, ela só é aceita diante de Deus se nós estivermos reconciliados com o nosso irmão. Porque o princípio não adianta você fazer a tua oferta se tem um problema com o teu irmão. Primeiro tem que reconciliar com ele, depois faz a tua oferta. Depois Deus aceita a tua entrega. E é o que o senhor está falando, né? O altar nos lembra dos problemas que têm que ser resolvidos. Porque o ofertante chega com a oferta e é diante do altar que ele pode lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ele. E é interessante que o irmão tem alguma coisa contra mim e eu tenho que resolver. Porque eu não tenho nada contra ele. Mas Jesus faz questão de dizer, mas se ele tem alguma coisa contra ti, vai tu e resolve. É algo que nós temos que fazer. Muito bem colocado, não é? Entreguei na mão de Deus, vou seguir minha vida. Não quer falar comigo, eu não falo mesmo. Não, sim, é ir lá e tratar. Eu percebo algo assim. Deus, a gente vê nesse contexto, o inimigo muitas vezes, vamos pensar por essa ótica aqui, o inimigo pode usar e usa esse contexto e muitas vezes é uma batalha espiritual. A nossa vida não está caminhando na direção de Deus, a gente não está conseguindo avançar. Por quê? Porque aquilo ali está... É uma batalha, é uma trava, e aquilo nos trava. Então, assim, é o inferno, é um ataque do inferno, muitas vezes. E o nosso ministério, ele não anda, a gente não consegue entregar nossa oferta, a gente ora e parece que a oração não passa do teto. Então, na prática é isso, né? E é uma batalha. Pensa na inimizade entre os dois irmãos ali, se não era algo também, uma batalha, porque imagina se Esaú mata Jacó, sim, não é? E a gente vê assim, toda a promessa, né, que Deus faz ali a Abraão, tem um cenário, tem uma rainha, me lembrei dessa agora, o nome dela é Atalia, se não me falha a memória, sim, sim, que é Joás, que era o príncipe, né, isso, o rei, na verdade, que ia ser o próximo rei e tal, era um menino, mas ela toma o reino depois da morte do rei e manda matar todos. E eu fico pensando, era do Reino do Sul, Judá, sim, de onde viria Jesus. Então ela tenta acabar com tudo. Então a gente vê assim muitas vezes essas armadilhas, essas ciladas do diabo para impedir algo na nossa vida. E o que eu vejo é isso. Muitas vezes essa armadilha do inferno, muitas vezes na nossa vida está nos impedindo. Está nos impedindo de algo ali na frente. E a seriedade disso também está no fato de que Jesus ensinou que na nossa oração, quando a gente pega lá a oração padrão do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa as nossas ofensas na mesma medida, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Essa oração, diz o pastor Presley Camargo, é uma oração perigosa. Perigosa por quê? Porque eu coloco a condição do perdão de Deus sobre os meus pecados na medida que eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, nós estamos falando de algo que carrega um peso muito significativo. E naquele dia, o encontro daqueles irmãos teve perdão e teve reconciliação. E graças a Deus por isso, porque isso faz parte, inclusive, esse perdão faz parte do plano da redenção, do plano da salvação,
que é o que o irmão Fernando está falando. Imagina se não tivesse esse perdão, se Esaú tivesse matado Jacó. Então, o plano da redenção conta com este perdão, e este perdão acontece, estes irmãos são reconciliados. E aí tem algo interessante aqui, que já é o último tópico da lição. Eles se perdoam, mas não caminham juntos. E isso, eu acho que ajuda no entendimento do que é o verdadeiro perdão. Porque perdoar não necessariamente é caminhar juntos. Às vezes, o perdão é este concerto onde há uma libertação de amargura, de mágoa, de ressentimentos, mas cada um começa a caminhar o seu próprio caminho, porque não há mais a possibilidade de um caminhar juntos depois de uma situação que eventualmente gerou algum desentendimento e conflito. Então, perdão não implica em continuar convivendo. Para não ser redundante, vou começar de trás para frente. Muitas vezes a gente já ouviu, ou podemos, irmãos que nos assistem também, pensar assim, mas imagina, eu tenho que perdoar aquela situação de uma pessoa tóxica, de alguma coisa tão difícil, de tão, traumático, de tanto que machucou, e ela ter que voltar de novo para dentro da minha casa e não sei o quê, então eu não consigo. Sim. Então meio que se mistura. Então perceba, irmãos, muitas vezes não tem aquele propósito alinhado, mas perdoar é um mandamento absoluto. Agora, isso que o irmão está falando, para reatar essa convivência íntima, depende de alinhamento de propósito. Isso. Então, assim, não é uma opção, então muitas vezes a gente pode ligar as duas coisas. Não, eu não consigo perdoar porque eu não vou conseguir mais andar intimamente ligado. São coisas distintas. Perfeito. Alinhamento de propósito, nesse momento, daqui para frente, não nos permite, não nos oportuniza andarmos juntos, intimamente ligados, mas o perdão e tudo aquilo que o irmão William colocou, aquele peso e tudo, como diz aqui o autor, é um mandamento absoluto, não é uma opção. Até porque perdão não é esquecimento, né? Exato. Perdão é lembrança sem dor. Então, a gente lembra do que aconteceu, lembra do conflito. Esaú e Jacó não ficaram com amnésia, né? Eles lembram exatamente de quando Jacó foi lá e roubou a bênção da primogenitura. Mas isso não dói mais. Não dói mais. Ainda assim, nós não temos condições de caminhar juntos. Exato. Então, cada um segue o seu caminho. E é fantástico que a Bíblia, como eu gosto de dizer, não passa panos quentes. A Bíblia mostra exatamente isso. Justamente para essa compreensão que muitas vezes nós precisamos ter. Não necessariamente eu vou precisar voltar a este convívio intenso. Eu posso perdoar e cada um segue o seu caminho. E este perdão é válido, é bíblico e aceitável diante de Deus. Assim como foi com Jacó e com Esaú. E nós vamos ver então que a família de Jacó começa a caminhar. A família de Jacó começa a sua peregrinação em direção à terra de Isaac, que foi a ordem de Deus. Volta para a casa do teu pai, para a tua parentela. E eles vão caminhar, e tem algo interessante no texto bíblico, irmão Fernando, que até não está aqui na lição, mas sempre me chamou muita atenção, e é um princípio que eu carrego na minha vida. Nós lemos o capítulo 33, o verso 14 do Gênesis, nós vamos encontrar que ali, nos versos anteriores, ele está dizendo, vamos caminhar junto, e Jacó disse para ele, não, nós não vamos caminhar juntos. Tu segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. Por quê? Porque eu vou respeitar o passo da minha família. Eu tenho crianças, eu tenho rebanhos, sim, e se eu for no teu passo, eles morrem. Então, o texto diz assim no verso 14, passe o meu Senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue. Então, isso sempre me impactou, porque às vezes no transcurso da nossa vida, inclusive ministerial, a gente acelera o nosso passo, só que não podemos esquecer que tem uma família. Exato. E esta família tem o passo dela. E eu, como um ministro, um obreiro, um pregador, um líder, um pastor, um evangelista, um presbítero, nós não podemos colocar o nosso passo além do passo da nossa família, porque senão o prejuízo é muito grande.
E esse entendimento de Jacó, para mim, ele é essencial no sucesso de uma caminhada com Deus. O passo é o passo da minha família. Se eu tiver que desacelerar para não perdê-los, eu desacelero. Ontem eu conversava sobre isso. E naquele contexto eu dizia assim, não adianta, irmão William, eu ter um sucesso, tá? Um sucesso, entre aspas, ministerial. Eu tô correndo, eu tô fazendo, né? Pregando e tantos outros gerúndios. E a minha filha, porque no meu contexto eu tenho uma filha, né? Eu chegar lá na frente com algum êxito ministerial e eu olhar e eu ver que eu perdi. A minha filha, por exemplo, contexto de alguns amigos que a gente já conhece também, homens de Deus, homens muito seríssimos que aconteceu isso. Então eu penso assim, perfeito, a nossa casa, então eu não teria êxito se eu perdesse a minha família, com certeza, isso é fundamental para nós na nossa caminhada, para todos aqueles que receberam de Deus uma chamada para caminhar, porque a nossa chamada ela é sobre movimento, e Jacó está se movimentando, mas o ritmo dele é o ritmo da família. Se a minha família vai nesse ritmo, eu vou nesse... mas tem gente que anda mais rápido, tem gente que vai chegar antes de você, que muitas vezes é a ansiedade ministerial de chegar em algum lugar, algum objetivo na caminhada. Nós precisamos entender que a família não pode pagar o preço desta ambição ministerial. Nós temos que entender este passo, caminhar neste ritmo e preservar este bem mais precioso que o nosso ministério, que é a família que Deus nos deu. E falando de traumas, pode chegar lá na frente, no futuro, e um filho nosso, falando desse contexto de filho, ficar com aquelas marcas, ficar com aqueles traumas, não é? Num contexto de um pai que não teve a devida atenção a esses pontos, e aí chega lá na fase adulta com toda aquela dor ali. Exatamente. E este Jacó que caminha, que retorna para casa, ele vai construir um altar. E agora nós vemos aqui um relampejo, a lembrança do Abraão. Sim. Abraão era um construtor de altar extraordinário, onde chegava a construir um altar. E agora o Jacó transformado, reconciliado com seu irmão, ele chega em Sucote e ele constrói um altar ao Senhor. E agora eu quero ter essa vida, uma vida que busca, uma vida que adora, uma vida que entrega, Ou seja, há uma demonstração que verdadeiramente Deus se tornou uma prioridade não só de Jacó, mas da casa dele. Exato. Então, quando eu caminho no passo das crianças, eu consigo construir um altar junto com a minha família, porque este altar em Sucote ele é especial, porque ele não é exclusivo de Jacó. É um altar da casa dele, é um altar da família dele. É o lugar onde Deus está sendo buscado por uma família. E ali eles invocam o nome do Senhor. E nesse contexto, o altar é um lugar onde se gasta tempo. Onde se tem ali uma atenção, adoração, dedicação. E a pergunta que eu me faço, como diz a palavra lá em 1 Coríntios 11, 23, na ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo. Onde eu estou gastando meu tempo? Quando a gente pensa, onde eu estou gastando meu tempo? E que nós, irmãos, devemos pensar nisso, nesse contexto de gastar tempo, de altar, da nossa família, onde estamos gastando o nosso tempo. É verdade. Quantas vezes nós estamos prostrados diante de altares que não são para o Senhor dentro da nossa casa, E isso é algo que traz prejuízos muito grandes para uma família. Às vezes nós estamos prostrados diante de altares das distrações, do entretenimento. Não é que nós não vamos ter esses momentos, precisamos, inclusive. Isso faz parte do ritmo, do passo das crianças. Momentos de entretenimento, descontração, de alegria, de brincadeira com a família, com os filhos. Mas nós precisamos entender que estas coisas não podem ser altares, não podem se transformar em ídolos na nossa vida familiar. Somente
há espaço para um único altar que é o do Senhor. E que Deus possa ser adorado, buscado dentro da nossa casa. Que é bom buscar Deus na igreja, mas em casa é muito melhor. Muito, e nós não temos nenhum radicalismo nesse sentido, Exato. nenhum radicalismo nesse sentido, mas eu também lembro de um pastor que ele falava assim, ó, nas coisas grandes, ele dizia assim, né, na pregação dele, nas coisas grandes eu vejo que nós não temos dificuldade. Não matarás, ele dizia, né? É verdade. Coisas que são hediondas, um adultério. Então ele dizia assim, nós não temos, não é ali, ele falava assim, né? Não é aí que está o nosso problema, mas são nas coisas pequenas, né? Exato. Então, nas coisas pequenas. Então, com equilíbrio, a gente sempre fala isso, né? De muito equilíbrio, né? Cuidado com os extremos, com os radicalismos, mas se tem algo que eu tenho valorizado muito, eu tenho percebido muito, é o tempo. O tempo é algo muito precioso, né? E ele não volta, né? O tempo passou. Ontem eu tinha 17 anos, eu me lembro. Mas hoje está com 19? Hoje eu tenho 40. Aí eu fico pensando, Jesus, amanhã eu vou parar e vou olhar, eu tenho 60 e o tempo passou. Então eu tenho estudado muito, tenho lido sobre o tempo e é tão importante, é uma questão muito importante, como o irmão William muito bem colocou, sem nenhum radicalismo, com todo equilíbrio, mas o nosso tempo, o altar é um lugar onde a gente gasta tempo. Nós precisamos fazer essa pergunta, cada um de nós, né? Onde a gente está colocando o nosso tempo? Isso é importante, né? Isso faz a diferença para o nosso sucesso familiar e para nós termos a dimensão de fé, de disposição, de desprendimento de Jacó para reconciliar quando necessário, para perdoar quando necessário, para viver uma vida nesse padrão. Nós estamos falando sobre o legado destes homens. Então, um legado de desprendimento para perdoar, para reconciliar. Isto é algo extraordinário. E a nossa lição, né, na sua conclusão, vai nos afirmar que as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque, posteriormente na casa de Jacó, são consequências da queda, lá do Gênesis 3, Perfeito. Como o irmão Fernando falou aqui ao longo do comentário. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar estes sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança, separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Então está posto o padrão. Perfeito. O diabo arquiteta, né, os planos de derrota, de intriga, de ciúme, de litígios e toda sorte de... Mas, como a gente falou, o sangue de Jesus quebra todas as correntes do orgulho e nos capacita com humildade, como a gente viu, a perdoar. É verdade. Então, meus irmãos, que grande privilégio nosso de poder estar a partir de um exemplo prático, estudando uma disciplina espiritual, uma doutrina bíblica, não é? Com tanta profundidade. Você pode aprofundar ainda mais este estudo na sua casa e também nas lições presenciais desta semana, aqui na Matriz domingo pela manhã, nas congregações nos dias alternativos. Certamente você será ainda muito mais abençoado por este ensino da palavra de Deus. E nós nos encontramos na próxima semana. Até lá!